Senado Federal coloca em votação a medida provisória do FGTS emergencial. O Senado colocou ontem em votação aquela medida provisória 946 de 2020, que altera aquela questão do FGTS para poder gerar a possibilidade do trabalhador receber o valor de um salário mínimo no período da pandemia, decorrente do saldo do FGTS, e também extinguiu as cotas do PIS. Não é o abono do PIS. As cotas do PIS, relembrando, para aqueles trabalhadores que trabalharam no período de 1971 a 1988, quando a Constituição veio extinguir as cotas dos trabalhadores. E nesse particular foi muito rápido, porque num dia a Câmara votou, encaminhou para o Senado e ele pautou e fez a votação. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no nosso vídeo, se inscrevessem no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. O que acontece? Essa medida provisória ela estabeleceu, vamos falar aqui só a questão do FGTS emergencial, o saque no valor de até um salário mínimo, porque quem não tem esse valor no saldo não vai sacar, mas o saque de até um salário mínimo para o período da pandemia. Então os trabalhadores que tivessem lá um saldo de até esse valor poderiam sacar. A Câmara, em votação, acrescentou, além disso, a possibilidade do trabalhador sacar um valor adicional nos casos em que tivesse suspensão de contrato de trabalho e redução de jornada de trabalho. Por quê? Porque o pagamento que o governo faz, seja pela suspensão ou seja pela redução, aquela parte proporcional do governo, ela é feito um cálculo com base no que a pessoa receberia, com base no que o trabalhador receberia do seguro-desemprego. E o cálculo do seguro-desemprego, ele não reflete a totalidade do valor do salário que o trabalhador recebe. Então existe uma perda e existe uma diferença que a Câmara entendeu por bem, a Câmara dos Deputados entendeu por bem, dar essa condição do trabalhador poder também pegar mais um pouquinho desse FGTS nessa diferença entre o valor do último salário, antes da pandemia, para que ele possa manter, o mesmo padrão que ele vinha mantendo antes da pandemia. E o Senado, incluiu uma alteração no sentido de permitir que haja o saque do FGTS na sua totalidade, aquelas pessoas que foram mandadas embora dentro do período da pandemia, que fosse por dispensa sem justa causa, por força maior, ou até nos casos de pedido de demissão, que a gente sabe que nos casos de pedido de demissão, o FGTS ele não é movimentado. Essa alteração faz com que o texto volte à Câmara dos Deputados para ela ser apreciado novamente, porque recebeu alteração, mas a gente cabe ressaltar, como nós divulgamos no vídeo anterior, que falava sobre esse assunto, que o prazo de validade vai até 4 de agosto, portanto até terça-feira, um prazo muito curto, e isso tem que ser apreciado novamente pela Câmara dos Deputados para poder ser convertido em lei. Sabemos que existe um calendário que está em andamento e não sabemos efetivamente, se isso não for aprovado, como isso pode ficar para os trabalhadores. Vamos aguardar as cenas aí dos próximos capítulos. Pois bem, essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e até um próximo vídeo.